Mão de obra direta e mão de obra indireta. Baseado no livro Contabilidade de Custos, do professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, editora Atlas, nona edição, 2003, do capítulo 11, Mão de obra direta, da página 133. Mão de obra direta é aquela relativa ao pessoal que trabalha diretamente sobre o produto em elaboração, desde que seja possível a mensuração do tempo despendido e a identificação de quem executou o trabalho, sem necessidade de qualquer apropriação indireta ou rateio. Se houver qualquer tipo de alocação por meio de estimativas ou divisões proporcionais, desaparece a característica de direta. Exemplos de separação entre mão de obra direta e indireta. O operário que movimenta um torno, por exemplo, trabalhando um produto ou componente de cada vez, tem seu gasto classificado como mão de obra direta. Porém, se outro operário trabalha supervisionando 4 máquinas, cada uma executando uma operação num produto diferente, inexistindo possibilidade de se verificar quanto cada um desses produtos consome do tempo total daquela pessoa, temos aí um tipo de mão de obra indireta. Se surgir a possibilidade de se conhecer o valor de mão de obra aplicada no produto de forma direta por medição, existe a mão de obra direta. Se se recorrer a qualquer critério de rateio ou estimativa, configura-se para efeito contábil em mão de obra indireta. Encontra-se, às vezes, outro tipo de conceituação, tratando-se como direta toda e qualquer mão de obra utilizada na produção, mas isso traz algumas consequências indesejáveis, como se poderá ver durante este capítulo. Ocorre muitas outras vezes haver a possibilidade de a empresa medir a mão de obra, mas por razões econômicas não o fazer. Ou então, essa medição é difícil de ser realizada e desiste-se dela. Temos aí a existência física da mão de obra direta, mas a contabilidade de custos a tratará como indireta devido à adoção de sua alocação por critérios estimativos, como ocorre com vários outros custos diretos, como materiais, tinta, etc. Essas razões de desistência de medição podem ser pequeno valor da mão de obra, inexistindo interesse por uma medida mais apurada, custo elevado para se fazer a medição, dificuldade de se processar a mensuração, como no caso de um homem operando diversas máquinas, etc. A mão de obra indireta poderia ser também subclassificada como, por exemplo, aquela que pode, com menor grau de erro e arbitrariedade, ser alocada ao produto, como a de um operador de grupo de máquinas. B, aquela que só é apropriada por meio de fatores de rateio de alto grau de arbitrariedade, como o das chefias de departamentos, etc. Quando falamos em operador ou supervisor de máquinas, só podemos tratar a mão de obra como indireta se estiverem sendo elaborados diversos produtos. Se fosse produzido apenas um, logicamente seria a mão de obra direta dele. Devido à evolução das tecnologias de produção, há uma tendência cada vez mais forte à redução da proporção de mão de obra direta no custo dos produtos. A mecanização e a robotização reduzem o número global de pessoas, especialmente daquelas que operam diretamente sobre os produtos. Alguns exemplos mais comuns de mão de obra direta são torneiro, prensista, soldador, cortador, pintor, etc. E de mão de obra indireta, supervisor, encarregado de setor, carregador de materiais, pessoal da manutenção, ajudante, etc. Mão de obra direta é custo fixo ou é variável?
Mesmo que a remuneração do operário seja contratada por hora, o que ocorre com seu pagamento no fim do mês? A legislação trabalhista brasileira, diferente de inúmeros outros países, garante-lhe um mínimo de 220 horas, mesmo que só tenha trabalhado metade disso. Mas, se teve à disposição da empresa todo o tempo exigido contratual e legalmente, fará jus a aquele mínimo. O contrato acabou por produzir um gasto fixo mensal com esse operário. Será, por isso, a mão de obra direta um custo fixo também? Convém aqui distinguirmos entre o que seja custo de mão de obra direta e gastos com folha de pagamento. No caso do parágrafo anterior, a folha é um gasto fixo, pelo menos quando não excede as 220 horas. Mas o custo da mão de obra direta, não. E isso devido ao fato de só poder ser considerada como mão de obra direta a parte relativa ao tempo realmente utilizado no processo de produção e de forma direta. Se alguém deixa, por qualquer razão, de trabalhar diretamente o produto, esse tempo ocioso ou usado em outras funções deixa de ser classificado como mão de obra direta. Se, por exemplo, houver uma ociosidade por razões tais como falta de material, de energia, quebra de máquinas, etc., dentro de limites normais, esse tempo não utilizado será transformado em custo indireto para rateio à produção. Se, por outro lado, tais fatos ocorrerem de forma anormal e o valor envolvido for muito grande, será esse tempo transferido diretamente para a perda do período, como no caso de greve prolongada, grandes acidentes, etc. Portanto, o custo da mão de obra direta não se confunde com o valor total pago à produção, mesmo aos operários diretos. Só se caracteriza como tal a utilizada diretamente sobre o produto. Portanto, o custo de mão de obra direta varia com a produção, enquanto a folha relativa ao pessoal da própria produção é fixa. Essa distinção é de absoluta importância para inúmeras finalidades. Uma exceção pode existir, entretanto, e podemos ter mão de obra direta fixa. Tal fato ocorre quando existe um equipamento que tem seu volume de produção ditado por regulagem. Aumenta ou diminui o volume da produção, mas continua o mesmo número de profissionais diretos trabalhando, pelo menos dentro de certos limites. Neste caso, assume a mão de obra direta o comportamento de custo fixo. O enfoque de mão de obra direta como custo fixo para fins de certas decisões será tratado no capítulo 21. O que integra o custo da mão de obra direta? Em alguns países, como no caso dos Estados Unidos, atribui-se muitas vezes a custo de mão de obra direta somente o valor contratual sem inclusão de encargos sociais. Tal procedimento pode ser aceitável num local como esse, onde tais encargos normalmente não são grandes. E o que é importante, nem sempre dependem diretamente do valor da própria mão de obra. Mas, no Brasil, esse fato assume outra magnitude, sendo necessária a inclusão desses encargos no custo horário da mão de obra direta. Nesses países, os encargos sociais assumem um caráter mais de custo fixo do que de variável, por serem mais uma função do número de pessoas do que do valor pago. No Brasil, todavia, são totalmente dependentes do pagamento feito, tornando-se tais encargos um custo variável com relação à própria mão de obra e diretamente proporcionais a ela. Na situação de nosso país, ao se optar, então, pela inclusão dos encargos sociais no próprio montante da mão de obra direta, precisa-se calcular para cada empresa ou para cada departamento, se houver variações significativas entre eles, qual o valor a ser atribuído por hora de trabalho. Sabemos que decorrem da legislação e do contrato de trabalho
os repousos semanais remunerados, as férias, o 13º, a contribuição ao INSS, a remuneração dos feriados, as faltas abonadas por gala, por nojo, etc., além de vários outros direitos garantidos por acordos ou convenções coletivas de trabalho das diversas categorias profissionais. A quanto monta esse total? A maneira mais fácil de calcular esse valor é verificar o gasto que cabe à empresa por ano e dividi-lo pelo número de horas em que o empregado efetivamente se encontra à sua disposição.